Meus queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Juazeiro do Norte, é com alegria que eu dirijo aos meus queridos, Pedro Marcos, todo o conselho da igreja, nesse período que estou agradecendo a Deus pela história desta igreja. E mais do que agradecer a Deus, é apresentar as marcas que de fato faz da igreja uma igreja saudável, que louva, que bendiz, que glorifica o nome santo do Senhor. É impossível nós estarmos presentes. Dado o Covid-19, não tenho a alegria de poder estar com os irmãos, de abraçar os irmãos, estar nessa cidade e trazer a palavra para essa igreja que nós amamos tanto. Mas não poderia me furtar o compromisso de trazer uma palavra através do áudio, através da mídia eletrônica. Eu me sinto agradecido a Deus, ao pastor Marcos, ao conselho da igreja, pelo convite para falar nesta hora a respeito de uma marca da igreja. Uma marca que de fato distingue uma igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja saudável, uma igreja que de fato glorifica o nome santo do Senhor. Uma igreja em oração. Eu gostaria que nós lembrássemos de João capítulo 17, onde nós temos a oração sacerdotal de Cristo Jesus. E é esse texto que eu quero expor nessa hora. Esse texto de João capítulo 17 apresenta a oração sacerdotal de Jesus e traz para nós algumas colocações que nós, como igreja do Senhor, devemos ter uma vida pautada perante o Senhor, uma vida de oração. Tendo Jesus falado estas coisas, João capítulo 17, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. De agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim,
e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e farei conhecer, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Ó Pai, nós te agradecemos pela oração escrita da tua palavra. Te agradecemos pela oração, ó Pai sacerdotal, pronunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em relação à igreja, que nos instrui, que nos chama a atenção e que nos mostra que nós devemos ser uma igreja em oração perante o Senhor. Trabalhe nas nossas vidas, trabalhe na nossa intimidade, faça de nós, ó Pai, um povo que ora, que clama e que se coloca diante do Senhor. E em nome do teu Filho Jesus é que nós te glorificamos e te louvamos. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu gostaria que nesta hora nós pudéssemos olhar para a igreja como uma marca preciosa na vida da igreja, uma vida de oração ou uma vida em oração. O que significa de fato uma igreja em vida de oração? O Senhor Jesus Cristo, neste capítulo 17 do Evangelho de João, descreve para nós, na sua oração sacerdotal, toda uma vida que a igreja de fato deve ter, para que ela possa viver uma vida em oração, diária, constante perante o Senhor. Viver em oração não é um momento só em que nós dobramos os joelhos, não é um momento só que nós estamos na igreja, não é um momento só que nós oramos em casa, não é um momento da madrugada, não é um momento ao meio-dia, mas é viver uma vida em oração perante o Senhor. E a igreja é convidada para viver em oração, como uma das marcas preciosas de gratidão, de louvor e de honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos leva a sermos esta igreja? O que faz de nós esta igreja? E quando nós olhamos para o texto de João capítulo 17, surge diante de nós algumas ideias centrais. Quando esse texto descreve essa oração sacerdotal, oração de intercessão do sacerdote maior, Jesus Cristo, o único sacerdote, que de fato é Ele que intercede por nós, é Ele que clama por nós. E na sua oração há algumas coisas que devem marcar profundamente as nossas vidas e devem nos ensinar, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ser uma igreja em oração perante o Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar desse texto é que a igreja que vive em oração, ela glorifica a Deus. A glória, o louvor e a honra é somente de Deus. Por isso que o texto que nós temos em mãos começa dizendo que Jesus Cristo levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Deus, na sua graça e no seu poder, Deus soberano, é glorificado na igreja. Nós estamos no período da Reforma Protestante do século XVI. E quando nós olhamos para a Reforma do século XVI, nós só podemos entender a Reforma que ela foi formada de homens piedosos, homens de oração e homens que glorificaram a Deus na essência do seu ser, sabendo que a soberania de Deus era o ponto central para a Reforma Protestante. Um dos pensadores da Reforma disse que o grande momento da Reforma é que a Reforma de fato redescobriu a grandeza de Deus
e trouxe o conhecimento de Deus para todos nós, para que pudéssemos compreender a nossa intimidade e pudéssemos glorificar a Deus na sua essência, no seu ser, por louvor e por honra de cada um de nós, como povo eleito de Deus. É interessante que esse texto deixa bem claro: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é dirigido por Deus. É o Deus que elege, é o Deus que sustenta, é o Deus que chama. Eu e você somos parte da igreja do Senhor, porque na eternidade Deus nos escolheu. No tempo certo, Jesus Cristo veio por nós, morreu por nós e nos resgatou e pagou o preço. E Deus infundiu em nós, pelo Espírito Santo, a justiça e deu-nos a fé, como órgão apropriante de todo o plano eterno para as nossas vidas. É Ele que nos transformou, nos converteu e nos santifica e persevera por nós. A glória e a honra e o louvor é somente de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos olhar o cântico que está em Apocalipse. É um dos cânticos mais belos que nós temos nas Escrituras Sagradas. É um cântico de glorificação ao nome santo do nosso Deus. E o texto assim afirma no capítulo 5 de Apocalipse, a partir do verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituísse reino e sacerdotes. E depois, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E é interessante quando no capítulo 4, há novamente um outro cântico que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A glória é de Deus. Uma igreja em oração é uma igreja centralizada, centrada em Cristo Jesus e na Trindade Santa, e glorifica a Deus em todos os seus atos, em todo o seu momento, e unicamente glorifica ao Senhor. A segunda coisa que eu gostaria de colocar: uma igreja que, em oração, é uma igreja que tem uma palavra verdadeira, uma igreja que expõe a palavra com fidelidade. Nós muitas vezes olhamos para a Reforma Protestante e sabemos que o que mudou toda a história da Reforma foi a exposição da palavra. O verso 8 deixa bem claro isso: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Meus amados, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para este ponto e pudéssemos lembrar o que pauta a vida da igreja, dos seus ensinos, das suas doutrinas, é a certeza da exposição das Sagradas Escrituras. Quando nós nos tornamos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma das únicas coisas que é colocado para nós somos chamados por Deus para obedecer às autoridades constituídas, nossos presbíteros, nossos pastores, nossos diáconos. Mas quando nós professamos a fé, há um item essencial, que muitas vezes é ressaltado, colocado diante de nós, chama-nos a atenção a cada dia, enquanto essas autoridades foram fiéis às Sagradas Escrituras. A palavra que Jesus deu a nós, a palavra de Deus,
Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a compreensão. É assim que Paulo escreve a Timóteo. É assim que nós aprendemos a nossa vida cristã. E o texto sagrado que nós temos diante de nós é que a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que santifica as nossas vidas. É a palavra do Senhor que nos guarda, que nos protege e que faz de nós este povo que nós somos, para a glória de Deus. É muito usado nos nossos dias esta expressão: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós ouvimos essa expressão, ela é colocada em vários lugares. Aqui está falando unicamente da palavra de Deus. Não é da palavra humana, não é do dito humano, porque nós muitas vezes podemos falar tantas palavras, mas aquilo que está nas Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, esta palavra iluminada pelo Espírito Santo, cala no fundo do nosso coração, transforma as nossas vidas, dirige o nosso viver, orienta-nos para que nós sejamos um povo de fato consciente, um povo responsável e um povo que anda de acordo com a vontade de Deus. Uma igreja em oração, ela glorifica a Deus. O louvor e a honra somente a Deus. Uma igreja em oração é uma igreja que estuda a palavra, porque ela que determina para nós uma vida de santificação, uma vida de entrega, uma vida de intimidade diante do Senhor. Eu me lembro de certa feita uma pessoa me procurou para orar por ele. Eu disse: eu posso orar por você, mas qual é o seu pedido? Após ele ter colocado o seu pedido, eu disse: vamos fazer uma análise do seu pedido à luz da palavra. Será que à luz da palavra de Deus eu posso orar pelo que você está pedindo? Aquela pessoa olhou para mim e disse: pastor, mas esse é o meu pedido, meu querido. Eu não posso orar por alguma coisa que fere as Escrituras Sagradas. Eu não posso pedir a Deus alguma coisa que não seja verdade à luz das Escrituras Sagradas. Por mais que eu queira, eu tenho que dizer para você que eu não posso orar para que você viva em pecado. E ali naquele momento, eu orei por ele, para que Deus, pelo Espírito Santo, trabalhasse na sua vida e ele conhecesse qual era a vontade de Deus. E ele pudesse compreender o valor da palavra, o valor de uma vida santa e o valor de viver de acordo com as Escrituras Sagradas. Uma igreja em oração vive de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas há uma terceira verdade que esse texto nos ensina. Uma igreja em oração é uma igreja missionária. É uma igreja que a sua essência é missionária. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Uma igreja em oração é uma igreja que está sempre orando a Deus, para que Deus levante missionários, levante obreiros. É uma igreja que está procurando sempre evangelizar. O texto sagrado que nós temos nas mãos da oração sacerdotal de Jesus deixa bem claro esse aspecto missionário que nós recebemos do Senhor. Ele vai para junto do Pai. Isso falou no mundo para que eles tenham o meu gozo completo. Eles tenham dado a palavra, o mundo os odiou. O verso 9, porque por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Uma igreja missionária tem a obrigação de levar a palavra de Deus aonde estão os eleitos de Deus. É Deus que dirige a igreja. Nós não o conhecemos, mas nós pregamos. E Deus, pela sua graça, há de trazer os seus, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, para a glória, para a honra e louvor do seu nome. Pode ser que meu querido e amado irmão nesta hora pense: pastor, se a igreja na qual participo ora, se essa igreja ora, ela te impulsiona a obra missionária.
As pessoas que vivem uma vida de oração têm o desejo imenso de anunciar a graça, o poder e a misericórdia de Deus. As pessoas que têm uma vida de oração diante do Senhor são aqueles que de fato se envolvem com missões. E missão passa a ser o ponto central das suas vidas. Diária, constante, diante do Senhor. Para eles, a única coisa que importa é anunciar Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo. Mostrar ao mundo quem é Jesus Cristo para eles. E mostrar que de fato o Senhor os protege, os guarda. Interceder diante do Senhor por aqueles que estão nos campos. Glorificar o Senhor na vida daqueles que hão de crer. Não rogo somente por estes, verso 20, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. É uma igreja que se envolve com o manto da pregação, com o manto da missão que o Senhor colocou diante da igreja para pregar o evangelho a todas as pessoas. Meu querido, eu gostaria que você pudesse observar isso da sua vida e pudesse fazer da sua igreja uma igreja de joelhos dobrados, mas uma igreja do ir do Senhor. Joelhos dobrados, pés, para anunciar o evangelho da paz em todos os lugares. Uma igreja em oração é uma igreja que glorifica a Deus pela sua vida, é uma igreja que vive na palavra, é uma igreja que participa integralmente da obra missionária. Não é uma igreja contemplativa. Muitas vezes nós olhamos para a oração e nós pensamos que a oração nos leva a ter um mundo contemplativo. Não, meu querido. A oração nos leva a ir, a sair, a partir, a anunciar, a glorificar a Deus aonde Ele nos colocar, de acordo com a vontade soberana dEle, para a glória dEle e para o louvor dEle. Mas uma igreja de oração tem outra qualidade que me chama profundamente a atenção nesse texto. No verso 23, eu neles e tudo em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Uma igreja em oração é uma igreja unida. Há um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Nós somos uma igreja unida. Um dos pontos centrais para nós, como igreja presbiteriana, é que nós temos a mesma confissão de fé, nós temos os mesmos sacramentos, nós temos o mesmo governo, nós somos uma igreja única para a glória de Deus. Uma igreja unida. Isso para nós é muito importante nesse mundo que nós vivemos. Nós devemos mostrar para a nossa igreja que a nossa união em Cristo Jesus, que essa união que nós temos em Cristo Jesus, essa união orgânica que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, e como muitas vezes é representada diante de nós pela ceia do Senhor, que é ministrada na igreja para todo o povo de Deus, e faz de nós, de fato, uma igreja com uma visão um pouco mais ampla do reino de Deus. Nós descobrimos que o reino de Deus está espalhado, e outros irmãos, outras irmãs, que participam conosco da mesma unidade, da mesma centralidade do crer em Jesus Cristo como o único Salvador das nossas vidas. E nós convidamos esses irmãos. Nós somos uma igreja que crê na unidade. Unidade da fé, unidade em Cristo, unidade doutrinal. E as doutrinas são muito importantes para a vida da nossa igreja, para a glória do Senhor e para o louvor do Senhor. E eu quero terminar essa mensagem com o último ponto. Uma igreja em oração é uma igreja que sabe que está no mundo, mas não se faz parte do mundo. Está no mundo. Na oração sacerdotal, por várias vezes, Jesus Cristo mostrou esse aspecto. Já não estou no mundo,
mas eles continuam no mundo. Mas Jesus Cristo deixou mais claro, Deus tinha dado a palavra, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, no verso 14. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ela está no mundo, ela tem uma missão no mundo. Assim como tu me enviastes ao mundo, também os enviei ao mundo. Verso 18. É uma igreja que tem um papel de anúncio, de pregação, como nós já falamos. Mas essa igreja é uma igreja santificada, uma igreja guardada. A perseverança é um ato exclusivo de Deus por nós e para a glória de Deus. Nós estamos no mundo. Nós não podemos fugir das intempéries deste mundo e das lutas deste mundo. Mas nós somos um povo diferente. Nós temos uma cidadania aqui, mas nós temos uma cidadania eterna com o nosso Deus. E isto faz de nós este povo, que glorifica, que louva e que está presente na glória do Senhor. Uma igreja que está vibrante diante do Senhor, diante da graça de Deus. Uma igreja que está sempre glorificando a Deus, em cada situação, em cada momento. Mas é uma igreja que tem de fato um papel neste mundo. Nós precisamos prestar o nosso serviço neste mundo. Em cada área que Deus nos colocar. Não importa a área que o meu querido e amado irmão seja colocado, mas nesta área você é luz, você é graça, você é a demonstração visível da presença de Jesus Cristo nesse lugar. Que Deus os use para a glória dele e para o louvor dele. Uma igreja em oração é uma igreja que glorifica a Deus, é uma igreja que de fato tem a visão missionária de envio. É uma igreja que a palavra do Senhor é o ponto central para cada um de nós. É uma igreja unida, uma igreja presente no mundo, mas não é do mundo, porque ela vive em padrões diferentes, em ética diferente, em posições diferentes, glorificando o Senhor para o louvor e para a honra do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.